tudo bem? Dentro daquele nosso projeto de conversarmos sobre o livro que eu li, eu gostaria de tratar hoje de um autor inglês chamado Ken Follett, que é formado em jornalismo e filosofia e é escritor. Ele tem diversas obras publicadas, inclusive muitas delas vertidas para o português. Por exemplo, Os Pilares da Terra, Queda de Gigantes, O Homem de São Petersburgo, Triângulo, O Mundo Sem Fim e A Chave de Rebeca. Hoje nós vamos tratar especificamente dos Pilares da Terra, publicado pela editora Rocco, com 2 C, né? Não sei se ele tem um problema de garganta. É um livro que trata de uma figura emblemática, que é o prior Philip. Esse prior, ele chega num mosteiro em decadência e vai acabar por construir uma catedral imensa. Ele chega nesse mosteiro como quem não quer nada, não é? E começa a mostrar a sua capacidade administrativa, a sua capacidade humana e acaba por conquistar todos os monges. What say you? Praise God. Holy Father. O prior Filipe tem vários inimigos dentro da igreja e fora dela, especialmente fora da igreja, um senhor da Idade Média e ele muito poderoso, sua esposa também muito poderosa e seu filho, não é, também muito poderoso. Mas a história toda começa basicamente quando uma família em fuga, que não arranja trabalho e morrendo à fome, resolve abandonar para que morra de fome, porque eles não aguentavam ver a criança chorando de fome. Eles abandonam um pequeno filho próximo ao mosteiro. E os monges, ao passarem no local, ouvem o choro da criança e recolhem essa criança ao mosteiro. Eu até me emociono um pouco com isso. Então eles recolhem essa criança e criam-na no mosteiro, não é? E o prior Filipe depois assume o mosteiro, assume a administração do mosteiro e resolve edificar, construir uma grande catedral na cidade de Kingsbridge. Ele vai trabalhar a vida toda em torno disso. E o pior é que quem volta para ser o que modernamente a gente chamaria de mestre de obra e o construtor da catedral é justamente a pessoa que abandonou aquela criança, mas não sabe que a criança foi salva pelos monges, né? E assim vai crescendo junto com a construção da catedral. O engraçado nesse livro é que ele traz muitas informações que praticamente são atualíssimas, embora ele seja ambientado na Idade Média. Eu dividi com os senhores algumas delas. Uma semana de salário na despensa é este o costume. Era o que costumeiramente se pagava a um empregado na Idade Média quando ele era dispensado. Isso, na realidade, a gente pode traduzir hoje pelo aviso prévio, não é? Até os lordes devem obedecer ao costume. É que naquela época o costume na Inglaterra, onde se ambienta o romance, era costumeiro, ainda não existia, como até hoje em determinados casos, ainda não existe a lei escrita. Naquela idade os garotos dispõem de mais energia que a capacidade de usá-las. É difícil um pai acompanhar o pique de um filho, principalmente quando é um pai já quase avô, como é o meu caso. Eles estavam falando francês normando, ou seja, da região da Normandia, na França. Na Inglaterra se falava francês até pouco tempo. Pouca gente sabe disso, pois nós, os ingleses, escondemos. Isso é confissão do próprio autor. Não é nada. O prior saiu antes que o agradecimento do monge se tornasse embaraçoso. Era apenas uma pedra quente. O prior
aquilo que eu disse, ele foi cativando os outros membros do monastério, lá do convento, por isso. Ele viu um monge que montava guarda, passando frio lá na guarita, vamos chamar assim. Então o que ele fez? Ele esquentou pedras e levou para que aquele monge colocasse as pedras quentes sob os pés, para que se aquecesse. Aí ele diz, né? Às vezes nos sentimos embaraçados quando as pessoas nos agradecem, um gesto que praticamos sem que buscássemos agradecimento. E esse é o gesto mais bonito, aquele que a gente faz sem buscar o agradecimento, não é? Essa que é uma passagem interessante do livro e serve para a vida de todos nós. Uma cama confortável. Era embaraçoso o modo como se acostumara tão depressa a ela. Atiçava o fogo e lia à luz de vela, ou se ajoelhava e rezava, ou então ficava sentado rezando, pensando. Essa passagem é muito interessante, como eu disse, porque nós nos acostumamos muito rapidamente com o conforto. E o monge tinha vergonha disso. Ele que dormia num catre, passou a rapidamente se adaptar àquela de plumas e penas. Essa é uma frase muito interessante para todos nós que amamos os livros, né? A sabedoria não aparece automaticamente com a assunção de um cargo monástico. E eu diria mais, ela aparece muito com mais facilidade se você se dedicar aos livros. Só não podemos nos tornar ranzinza e donos da verdade. Todas as frases me marcaram, obviamente, mas essa aqui também é bem interessante. A busca da justiça sempre requer paciência. Não esqueçam disso. Esse romance, ele vem em 2 volumes, mas agora também está saindo em um único volume. Então vale a pena ser lido, porque traz muita informação. Você que faz curso de arquitetura, por exemplo, vai saber o que é um arco botante, vai saber lá os vigamentos, as escoras necessárias para que uma obra monumental como uma catedral não venha a ruir. Então o livro nos prende, nos incita e nos traz muitas informações, como eu disse, sobre toda a vida na Idade Média.